Boa tarde. Boa tarde também ao pessoal que nos assiste através da TV Harmonia. Realmente, dor e sofrimento tem seu peso, né? Pelo menos para a maioria das pessoas que geralmente estão empenhadas em evitar a dor e o sofrimento. E isso é interessante porque por mais que elas tentem, ou nós mesmos em algumas vezes tentamos, fica muito difícil evitar a dor e o sofrimento. Porque nós vivemos no mundo material. E o mundo material, ele é marcado pela impermanência das coisas. Nada dura eternamente. Tudo tem seu fim. Nós já chegamos no mundo com um corpo físico que tem prazo de validade. Nós sabemos que vamos desencarnar. Nós não queremos lembrar, mas sabemos que esse dia vai chegar para nós, vai chegar para as pessoas que amamos, vai chegar para as pessoas que nem conhecemos. É a única coisa que com certeza é definitiva, né? Não tem como pensar de outra forma. Pode durar mais, pode durar menos, mas um dia nós iremos deixar nosso corpo físico. E assim todas as coisas. Os amores que nós sentimos hoje, pode amanhã ser que o nosso companheiro não mais compartilhe desse afeto. Pode ser que nós também não compartilhemos mais o mesmo sentimento que tínhamos. E esse sentimento terá que ser transformado, terá que encontrar novas formas, né, de existir, de se manifestar. Então sempre haverá um ponto final em alguma coisa, que é, na verdade, uma transformação. Os filhos que a gente cria, um dia, eles dirão tchau para a gente. Podemos conseguir estar perto deles algumas vezes, outras vezes eles vão para outro país e a gente vê raramente. Mas mesmo perto, eles já estão construindo a família dele e a vida deles. Então, a gente vai, provavelmente, passar por essa dor da separação. Então, nada na vida é definitivo, mas nós não conseguimos aceitar isso. Nós temos uma dificuldade muito grande em acatar essa particularidade da vida. É como se no nosso psiquismo estivesse ainda muito presente o mito de Adão e Eva, do paraíso. Nós queremos um paraíso ainda. Nós ainda queremos viver onde existe comida em abundância, sem que a gente precise fazer nada, onde não existe dor, não existe doença, não existe morte, não existe sofrimento. Nós ainda queremos aquele paraíso perdido, que é representado no mito e que retorna a nós cada vez que encarnamos no planeta, através da nossa infância, no iniciozinho do nosso nascimento. Também ali estamos no paraíso. A alimentação, né, vem de um leite gostoso da mãe, que em grande quantidade. Se não tiver a mãe, vai ter o leite de qualquer jeito. Então, nós ficamos ali fartos, né, cheios de todas as nossas necessidades atendidas. Então, é um paraíso. Mas é curioso que, apesar de queremos tanto repetir esse paraíso, de desejarmos tanto estar vivendo uma vida paradisíaca, nós, em algum momento, rompemos nós mesmos com esse paraíso. Porque sempre vai aparecer a serpente, né, que lá no mito convocou Eva, que convocou Adão para o que, entre aspas, é chamado de pecado. Ou seja, fez uma convocação para a consciência. Convocou eles para sair do sono, da ilusão. Convocou eles para se tornarem pessoas, para agirem, para se responsabilizarem pela sua vida, para construírem a sua vida, o seu destino. Então sempre nós vamos ter essa convocação de alguma forma. Será sempre uma serpente, será sempre algo que vai nos impulsionar, mas nós sempre seremos convocados para fazer alguma coisa para além de viver num paraíso. Mas enquanto esse desejo, essa vontade de seguir adiante não tem força suficiente, nós vamos nos deleitando, né, com o prazer que podemos, usufruindo das benesses ao máximo possível, distraídos,
e equivocados, nos enganando. E aí fica difícil fazer alguma coisa quando a dor chega. Porque a primeira requisição para que a gente possa agir diante de nossa dor é termos nos tornados conscientes de que ela existe. Que ela existe nessa vida. Que pode até existir numa vida espiritual se a nossa mente estiver desestruturada ou excessivamente apegada à matéria. Então nós vamos construir ilusões sobre ilusões, tentando afastar de nós essa realidade. Só que quanto mais a gente se ilude, menos chance nós temos de transformar essa dor, ou mais chance nós temos de atrair maior quantidade de dor para as nossas vidas. Porque para lidar com a dor, é preciso ter consciência. É preciso assumir a própria vida. É preciso ter a coragem de decidir, de escolher uma vida melhor. Não é para todo mundo, não é para qualquer tempo. É possível para todos. Mas cada um vai ter que fazer o esforço de assim desejar e de assim trabalhar para construir uma vida que não seja tão cheia de dores. Os Espíritos nos dizem que em cada encarnação nós trazemos a nossa cota de dor daquela encarnação. Mas a cota é desse tamanhozinho. Quando a gente chega aqui, a gente multiplica. Aumentem muito as nossas dores, por causa muitas vezes da nossa falta de atenção, da nossa falta de cuidado, da nossa falta até de amor, e da nossa distração, das nossas ilusões, do nosso envolvimento excessivo com as coisas materiais. Não que as coisas materiais não tenham importância, mas elas não são o mais importante. Então, quando nos envolvemos excessivamente com a matéria, é claro que as dores vão aumentar, porque a matéria necessariamente é impermanente. Tudo que existe ligado à matéria termina. E não é só a matéria concreta, os relacionamentos também que são construídos através de papéis, também eles se dissolvem com o tempo. O que não se dissolve é o amor verdadeiro. O que não acaba é o espírito eterno. Mas esta forma humana, este corpo físico, esta forma de aprender a realidade, ela acaba. Em cada um de nós, ela se transforma. Nós vamos aprendendo ao longo de nossas encarnações e ao longo de uma encarnação a ver cada vez melhor, a compreender cada vez mais espiritualmente a vida. Nós vamos evoluindo. Com essa evolução, nós vamos nos transformando. De alguma forma, sempre algo vai morrer para que nasça algo novo. Então, a jovenzinha inocente, ingênua, um dia ela morre. Porque se ela não morrer, não vai nascer a mulher. A mulher solteira, quando se casa e tem filho, tem que morrer para que nasça a mãe. Aquela que condiciona a vida, né? Que acolhe a vida, que nutre a vida do outro em si mesmo também. Então isso é uma parte integrante da vida. É nosso olhar e nosso desejo de evitar o sofrimento que faz com que a gente não perceba que a dor não é necessariamente sofrimento. A dor é uma experiência do espírito encarnado. A dor é a experiência de crescimento. E a gente se pergunta por que Deus permite que isso aconteça? Por que a dor no mundo? Foi Deus que criou a dor? Esse Deus não é um Deus de amor? Então por que cria uma vida que tem dor? Na verdade, Deus não criou a dor. Mas Ele criou as leis naturais. E por detrás de toda a dor está em funcionamento a lei natural. Duas leis especificamente. A lei de progresso. Progresso é aquela lei que não permite que a gente estacione, que impulsiona a gente para o aprendizado. Nós sabemos que no nosso dia, se tivermos tudo maravilhoso ao longo de nossas vidas, nós não vamos nos ocupar por um desenvolvimento. Dificilmente a gente vai se preocupar se é necessária alguma transformação em nós mesmos. Estamos tranquilos, está tudo bem.
Se nós não passamos fome, por que vamos perder sono com quem está passando fome? Se não estamos em guerra, por que vamos nos inquietar com as guerras que estão acontecendo longe da gente, que nós não vemos, que nós não sofremos, pelo menos diretamente, os efeitos da dor das pessoas que estão envolvidas naquela guerra? Por que nós vamos nos ocupar em ter cuidado com o corpo, se estamos plenos de saúde? Nós nem lembramos que temos um corpo. Nós usamos dele, como usamos da vida, da melhor forma que traga para nós prazer, alegria. Mas nós não procuramos saber se precisamos oferecer à vida, ao corpo e ao próximo alguma coisa. Mas quando a gente adoece, quando a gente está envolvido com a perda de alguém querido, pela morte ou pela separação, quando a gente fica desempregado, quando algo sai do nosso prazer, nos tira do nosso prazer, aí nós começamos a refletir sobre essas coisas. Aí a gente começa a se dar conta como dói. A gente só sabe o que é estar doente e não receber visita quando nós estamos doentes. É difícil, acontece, mas é difícil para nós nos lembrarmos de visitarmos os doentes que estão solitários, que não têm visitas. Mas quando a gente está doente, a gente percebe o quanto isso é necessário. Então a dor, muitas vezes, é para nos despertar, para nos acordar das nossas ilusões, dos sonhos que a gente deseja ter, de que está tudo bem, de que a vida como está me basta. Um dia ela para de bastar. E aí nos convoca para a realidade. Então nós vemos que a ilusão, o fato de não estar acordados, é que de alguma forma gera também a nossa dor. E precisamos entender que a dor é responsabilidade nossa. Deus, sendo amor, não criou a dor como um problema para nós. Eu imagino, e é bom que a gente tenha imagens para entender coisas que às vezes ouvindo só não basta, que só vivenciando. Então eu gosto de pensar na minha encarnação como um terreno, na minha vida psíquica, como um terreno que Deus me deu. Tá lá, Márcia, tome, esse terreno é seu. E esse terreno, inicialmente, era lindo. Tinha grandes árvores frutíferas, tinha um rio lindo, né, com a água translúcida, transparente, agradável. Tinha um capim perfeito, não é lindo, a terra era perfeita, produzia em grande quantidade. E eu recebi aquele terreno e fiquei super feliz. Que seja um sítio, né, que seja maior, mas o importante é que eu fiquei feliz com aquele terreno. E aí o que eu fiz desse terreno? Eu posso ter simplesmente sentado para usufruir dele. Ter me alimentado de todas as frutas, ter bebido bastante do rio, da água do rio, ter corrido na campina, despreocupada, tranquila. Eu posso ter também resolvido que aquelas frutas, tem gente, porque do meu lado tinha um terreno que era pobre, não dava nada. Eu podia achar, por exemplo, que devia vender para aquelas pessoas, ou que devia proibi-las de comer das frutas de minha árvore. E aí eu fui me descuidando, fui arranjando dinheiro, fui arranjando prazer, ou seja lá o que for. Mas eu nunca levantei para prestar atenção que a minha terra precisava de cuidados, que eu precisava zelar para que ela continuasse sendo uma fonte de nutrição e de prazer para mim. E o tempo foi passando e as árvores foram acabando, os frutos, e o rio começou a se contaminar com a chuva, com a terra, com o processo natural, né, de envelhecimento. E daqui a pouco não é mais árvores. E lá, de repente, um incêndio, algo aconteceu por um descuido meu, e aí a terra foi queimada, não é? E de repente eu tenho uma terra que não tem quase nada para me oferecer. Aí eu desencarno. Em princípio estou tranquila, porque aquela terra me deu tudo enquanto eu estava encarnada. Obtive de tudo. E aí quando eu retorno, desencarnei e volto novamente ao planeta Terra. O que é que eu tenho?
eu ainda tenho o terreno que eu ganhei. Não é verdade? Essa é a minha ambiência psíquica. A nossa vida psíquica é como se fosse esse terreno. É o que eu tenho. Então, quando eu retorno aqui, eu tenho um terreno sem árvores, com um rio contaminado, sem frutos e alimentação fácil. Então, eu tenho uma terra com dificuldades, onde não produz e não é capaz de nutrir nenhuma semente que possa me alimentar. O que eu posso fazer? Vender um terreno assim? Não vai ser possível. Desistir dele e ficar sem nada? Não vai resultar em nada para mim. A única coisa sensata que eu tenho a fazer é recomeçar. É começar a trabalhar essa terra novamente, colocar as mãos no arado e tornar ela novamente uma terra em condições de desenvolver árvores que produzam alimentação, de criar um ambiente para que o clima seja adequado. Eu tenho ainda que limpar a nascente do rio e o leito do rio para que novamente a água seja límpida e possa alimentar, possa nutrir a minha sede, matar a minha sede. Então, o que nós recebemos nessa vida é a consequência de nossos atos numa vida anterior. E não podia ser diferente. Nós sabemos que se não arrumamos nossa casa, se deixamos o lixo lá, se descuidamos de tudo, a gente não pode sair no supermercado ou no shopping e quando voltar para casa encontrar uma casa arrumada, encontrar uma casa limpa. Então, esse cuidado com o nosso psiquismo, esse cuidado com a nossa forma de viver, é que vai produzir para nós nutrição, paz, alegria, ao invés de dor e ao invés de sofrimento. Nós não podemos responsabilizar Deus por isso. Ele nos deu o que precisávamos e ainda nos deu as leis naturais. Então eu vou estar sempre progredindo. Mas se eu resisto, se apesar de receber um terreno nessas condições, a minha preguiça é maior do que tudo, o que vai acontecer? Vai entrar em ação a outra lei que está na base da dor, que é a lei de destruição. Algo vai acontecer para me mover. Algo vai provocar uma destruição para que eu possa me erguer e tomar nas minhas mãos a minha vida. É nesse sentido que somos todos heróis. Somos todos convocados para uma batalha. Mas a gente pensa que a nossa batalha é com o outro. É só com a sociedade. Que a nossa batalha é só com a situação que nos é dada. Não, a nossa batalha, ela acontece dentro de nós mesmos. Precisamos encarar que a vida não está boa. Só mudamos aquilo que conseguimos aceitar. Precisamos aceitar que existe dor. Precisamos aceitar que as coisas não estão como desejamos. E precisamos despertar e colocar a mão no arado para transformar essa vida no que nós desejamos que ela seja. Precisamos ter essa consciência para que possamos nos organizar diante da felicidade. E isso implica necessariamente numa mudança de visão. Porque muitas vezes, quando a dor chega, nós nos fazemos de vítimas. Porque embora a dor seja necessária, o sofrimento não é. Porque dor é diferente de sofrimento. Embora no dicionário a gente consiga encontrar até como sinônimos. Mas sempre vai ter uma referência diferente. Porque a dor acontece porque ela é inevitável. É inevitável por causa da nossa ignorância como espírito. Nós fomos criados simples e ignorantes. É necessário porque no progresso que eu sou convocada a fazer, eu caminho e no meu caminho eu me equivoco, eu posso errar, eu posso ter atitudes que não vão dar em coisas muito satisfatórias, mas eu não preciso sofrer. O sofrimento é opcional, como diz Carlos Drummond de Andrade. É opcional porque o sofrimento já é uma reação nossa, já é a nossa forma de lidar com a dor.
Então, muita gente, diante da dor, seja ela qual for, escolhe o papel de vítima. É melhor se sentir uma pessoa ameaçada, com essa vida injusta, com essa vida complicada, e sair dizendo para todo mundo quanto está sofrendo. Só que essa vitimização paralisa o indivíduo. Não deixa para ele a possibilidade de mudar a experiência e transformar ela numa coisa boa. Toda dor é uma lição. Precisamos aprender qual é a lição que está por detrás da dor, para não precisarmos passar por outras dores. Mas a pessoa que se coloca como vítima é como se ela encontrasse algum prazer e alguma gratificação em estar sofrendo. Eu particularmente conheci uma pessoa, uma colega de trabalho, que ela realmente amava o sofrimento dela, e mais que isso, ela queria ter certeza de que era a pessoa que mais sofria nesse mundo. Então, cada vez que algum outro colega acontecesse alguma coisa, uma doença, uma morte na família, uma dificuldade financeira, e fosse falar para ela, perdia tempo, porque no momento em que o sujeito dissesse, fulana, eu estou com um problema sério, ela já respondia, o meu é muito maior. Ah, porque minha mãe morreu, meu pai também morreu. Ah, porque eu estou sem dinheiro, eu estou passando... Você não sabe como eu vivo, quase sem nenhum centavo. Então não tinha sofrimento que você contasse a ela, que ela não buscasse na vida dela. Se ela não achasse na vida direta dela, ela achava no filho, no tio, no avô, num parente distante, mas ela precisava se sentir como uma pessoa vitimizada pela vida, como uma pessoa profundamente infeliz. Então ela não podia mudar a circunstância da vida dela, porque ela não desejava isso. E muitas vezes, embora não dessa forma tão assintosa, nós nos colocamos diante da vida como alguém que se torna vítima. E aí a gente tem pena da gente. E de tanto ter pena da gente, a gente termina esquecendo de vestir novamente a nossa determinação, de utilizar a nossa arma, que é a vontade, de nos permitir nos transformarmos e conquistar uma mudança em nossa vida e vencer assim a nossa dor. Ou, se não for possível vencê-la, não permitir que ela transforme a nossa vida numa vida infeliz. Nós esquecemos de nos tornar a nossa maior vocação, que é heróis, de lutar para conquistar algo melhor, de lutar para conseguir uma vida melhor. E assim vamos seguindo, sem essa condição. Outra questão diante da dor também, que é muito comum, é a culpa. Quase todo mundo, quando adoece, se dá conta de que a doença é grave, ou quando perde alguém querido, ou quando está perdendo um emprego, algo de muito importante, ou está acabando um casamento, muita gente se pergunta, o que é que eu fiz? Como se fosse preciso fazer alguma coisa para estar merecendo a dor. Então ela vai somar à dor a culpa. Então ela vai sofrer. Não que nós não sejamos responsáveis pela nossa dor, mas nós somos responsáveis no sentido de sermos ignorantes. Se voltássemos atrás no tempo, faríamos de novo, porque não sabíamos. Deus sabe que nos criou simples e ignorantes. Sabe que nossa trajetória é de aprendizado. Não espera de nós que sejamos agora perfeitos. Joana de Ângeles já dizia e diz, a evolução é tarefa dos séculos. Então não é nesse sentido de que eu posso me sentir culpada. Não, eu não sabia, mas agora eu posso saber. Se nós estamos numa caminhada por uma estrada, procurando um determinado lugar que é nosso objetivo, pegamos o caminho errado, e mais adiante, depois de andar uns 10 quilômetros, nós descobrimos que estamos no caminho errado e alguém nos mostra o caminho correto. A gente fica se sentindo culpado? Não fica. A gente sabe que não sabia o caminho. E a gente fica feliz de saber que agora sabe o caminho. Porque agora pode ir direto ao nosso objetivo. Assim a dor. Ela surge porque a gente ainda não aprendeu o caminho. Precisamos estar alertas
precisamos pedir ajuda. Precisamos que alguém nos ajude muitas vezes. Precisamos da oração para que os espíritos superiores nos incentivem, né? Para que a gente possa perceber, porque eles estão sempre querendo nos orientar. Mas nós precisamos estar no nível de vibração para perceber a orientação deles. Então precisamos orar para descobrir que estamos no caminho errado, para descobrir qual é o caminho que vai me levar onde eu desejo. E se eu desejo, eu preciso saber também do meu desejo. Porque muitas vezes nós desejamos o que não nos serve. Muitas vezes a gente pede trabalho e luta por aquilo que não vai nos fazer felizes. A gente só sabe lá no final. A caminhada não deixa de ser um processo educativo, não deixa de ser um processo evolutivo. Mas houve um equívoco. E a gente vai se sentir culpado por isso? Não podemos. Mas devemos saber que a responsabilidade foi nossa. Não foi do outro. Não foi da vida. Não foi de Deus. A responsabilidade foi nossa. Merecemos apoio, merecemos ajuda, merecemos. Porque éramos ignorantes. Pelo menos daquele assunto, nós não sabíamos. Nossas escolhas, quando éramos jovens, eram diferentes das de hoje. Muita gente diz assim, se eu voltasse no tempo, eu educaria meus filhos de outra forma. Não educava. Porque se voltasse no tempo, ia ter a mesma imaturidade daquela época. É preciso que a gente tivesse cometido uma arbitrariedade com relação à vida. Voltar no tempo com a mente de quem já tem mais experiência. E isso é impossível. Então nós erraríamos de novo. Nós cometeríamos novamente enganos. Porque o problema não está em cometer enganos. O problema não está em errar. Não seremos condenados por isso. O problema está em não desenvolvermos a nossa consciência para perceber os nossos equívocos e mudar a direção de nossas vidas. Porque aí, se a gente não amplia a consciência, se a gente não se dar conta dos nossos equívocos, a gente erra de novo. Não é uma tragédia, um castigo que vai surgir do céu, mandado por Deus como um raio para nos fuzilar. Não. É que nós vamos nos equivocarmos de novo. Nós vamos errar de novo e vamos, consequentemente, passar por uma experiência de dor. E se gostarmos da dor, vamos sofrer. Então nós precisamos de atenção. Nós precisamos de consciência. Nós precisamos de responsabilidade. Mas nós não precisamos de culpa. Porque culpa nunca levou ninguém a nada. Como também não precisamos do medo, que é outra coisa que está presente quando estamos diante da dor. O medo do resultado, o medo do que vai acontecer. Seja morte, seja doença, seja a separação, nós temos medo do que vai acontecer depois de tudo isso. E esse medo também não vai nos levar a lugar algum, porque esse medo nos afasta da nossa segurança, que é a fé em Deus. Não importa o que estejamos passando, não importa o grau de nossa responsabilidade, não importa se somos equivocados ou ignorantes. Deus sempre estará conosco, porque Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Então nós podemos ser amparados por Ele em qualquer circunstância. Então não cabe o medo. O que pode acontecer? Nada que Deus não permita. O que é que pode acontecer? Nada que não seja para nosso bem e para nossa felicidade. Por mais que naquele momento não sejamos capazes de perceber. Porque muitas vezes nós nem sabemos o que é felicidade. Tem horas que a gente pensa que é estar saudável. Mas eu conheço gente doente que é feliz e conheço gente saudável que é infeliz. A gente pensa que é dinheiro, que é ter uma vida estável. Mas eu conheço pessoas pobres muito mais felizes do que pessoas cheias de dinheiro. Então não é nada disso que vai definir as coisas e a nossa vida. Não é isso que vai dar o tom, nem o colorido de nossa existência. Eu conheci uma mulher
na época em que eu trabalhava em reportagem. E essa mulher era uma criatura tão simples. Para vocês terem uma noção, ela não conseguia fazer uma concordância, nem verbal, nem nominal correta. Quando ela falava, é nós acha, são dois meninos. Então não havia nenhuma correção gramatical nela. Era uma mulher pobre e morava numa invasão. E eu tive o prazer de conhecer essa mulher. Eu digo prazer porque eu fui entrevistar a comunidade e cheguei até ela. E a conversa dela era uma conversa tão bonita. Tinha tanto valor tudo que aquela mulher falava, que eu perdi a hora de ir para a redação. Porque lá é tudo corrido, né? A gente tem que chegar, porque 7 horas já tem que estar passando para a edição, para o jornal rodar a tempo. Mas eu me distraí. E distraí de má vontade de sair de perto daquela mulher. Porque ela falava de coisas tão bonitas. Ela havia se responsabilizado por aquela comunidade. Ela sentia um amor, uma compaixão pelo povo dela, não pela miséria que eles passavam, mas ela sentia compaixão pela ignorância deles. Ela passava, todo mundo da comunidade procurava ela. Fosse briga de marido, fosse questão de traficante, fosse desemprego, qualquer tema, as pessoas procuravam ela para ouvi-la. E ela conversava com todos, sempre preocupada que cada um pudesse ter um pouco de paz. Era todo o desejo dela. Que cada um pudesse ter um pouco de paz. Ela ficava sentada, ela morava no morro alto. Lá de cima ela me mostrava o céu. Como era bonito poder de noite sentar numa cadeira e olhar o céu. Então essa pessoa, de longe a gente podia pensar pobreza, ignorância no sentido de educação formal, né? Tantas situações difíceis, envolvida com pessoas violentas, porque também os traficantes ouviam palavras de consolo dela quando estavam com alguns problemas pessoais, né? E ela estava lá disponível para todos e sem sofrer. O sofrimento dela era aquele sentimento de compaixão, aquele sentimento de dever, de tentar e poder dar algum consolo àquelas criaturas, porque ela mesma achava que não havia motivo para sofrimento. Ela achava que era possível viver a vida, apesar de todas as dificuldades, em paz e em comunhão com Deus. Não tinha nenhuma religião, não ia a nenhuma igreja, agora orava regularmente. Então essas experiências nos mostram que não é difícil experimentar a vida de outra forma. Que nós precisamos mudar é o nosso olhar. Porque o nosso olhar está muito viciado com as ilusões que nós criamos. Nosso olhar está muito viciado com a realidade material e nós terminamos esquecendo que somos espíritos imortais. E que precisamos viver a nossa experiência de espíritos imortais. O que é que cada dor nos convoca? Qual a lição que cada dor nos traz? Precisamos observar. O que a morte vai me dizer? O que é que um exame que me diz que eu vou desencarnar pode me dizer? Ele vai me dizer que eu sou um espírito imortal. Que o corpo vai ser destruído, mas o espírito não. O que é que a separação? Que o meu companheiro ou a minha companheira que me amavam, de repente não me ama mais. Qual é a lição que eu tenho que aprender diante disso? É que eu preciso amar mais ainda, para que eu seja capaz de perdoar aquele que eu amava, que já não pode corresponder ao meu sentimento, e ainda assim continuar a amá-lo. É a minha convocação. Quando meu filho vai viajar para outro país, ou segue a família, e eu fico sem ninguém mais, voltamos para a solidão de não ter filhos. O que é que isso significa? Tem pessoas, mulheres principalmente, que sucumbem profundamente e entram em depressão por causa dessa experiência. Qual é a convocação dessa experiência? Aqui é que eu estou sendo chamado. Eu estou chamado a aprender ou a amar maior quantidade de pessoas, a experienciar minha maternidade, não no nível pessoal do meu filho, mas no nível coletivo, nutrindo a esperança das outras pessoas, alimentando até mesmo com alimento quem não tiver alimento.
É isso que eu estou sendo convocada. Eu estou sendo convocada a encontrar dentro de mim o amor ao meu Deus. Eu estou sendo convocada também a fazer contato com a minha sabedoria. Porque se eu cheguei àquela idade, eu aprendi muita coisa, mas nem me dou conta. Olho para a minha idade e penso nela como uma coisa depreciativa. As pessoas que têm 23 anos, que têm 30 anos, são maravilhosas, porque são inovadoras, porque estão aprendendo, mas elas nunca vão ter uma experiência dos 30, dos 40, porque elas ainda estão nos 20. Quem tem, é quem tem mais do que isso. Então eu preciso valorizar o estágio que eu estou e aceitar a convocação natural do meu destino. Eu preciso ensinar as outras pessoas. Eu preciso me dar conta de tudo que eu aprendi e que às vezes eu não me dou conta. Fica lá jogado numa gaveta da memória, esquecido. Mas eu aprendi, eu sei mais. Então tudo exige de nós uma convocação. E a convocação é para sair do paraíso. A convocação é para assumir a responsabilidade. A convocação é para ampliar a consciência. Essa é a convocação da dor. E se a gente aceitar essa convocação, não haverá sofrimento. E mais ainda, pode não ser nem mais necessária outras dores, a não ser mesmo as que fazem parte da vida na matéria. Desencarnar, adoecer, né? As separações, essas fazem parte. Mas nós vamos estar mais fortalecidos para lidar com elas. Eu vou ler para você o poema de Drummond de Andrade, que é muito lindo, sobre a visão dele sobre a dor, né? E o sofrimento. É muito bonito, por isso que eu vou ler. O nome é Definitivo. Definitivo como tudo o que é simples. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas, por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido juntos e não tivemos, por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos, por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas porque todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias, se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana que gerou em nós um sentimento intenso e nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso, se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, cabe a gente assumir as rédeas de nossas vidas, acolher a dor que vem imperiosa e não depende de nós, e transformá-la, reconstruindo a nossa vida, o nosso caminho, e sendo cada vez mais seres conscientes, espiritualizados, cheios de felicidade, inclusive para distribuir aos outros. Obrigada e boa noite.